Graça e paz, queridos, Pastor Alexandre aqui. E hoje eu estou trazendo uma série de devocionais sobre fruto do Espírito. E hoje é o nosso último gomo, é o gomo chamado domínio próprio. Então, olha, aproveita a vinheta, curte, compartilha, vamos espalhar a palavra de Deus. E logo depois da vinheta eu volto falando do último gomo, do nono gomo, que é o domínio próprio. Amém? Te espero logo depois da vinheta. Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de volta. E olha, eu estou aqui para te trazer mais uma devocional da série Fruto do Espírito. E hoje a gente está falando do último gomo. Hoje a gente encerra essa devocional e depois eu vou trazer outras devocionais para vocês. E eu gostei muito dessa série sobre o fruto do Espírito e quem sabe daqui para frente eu vou criar outras séries de devocionais, porque é uma forma de você entender melhor a palavra de Deus. A gente falou dos 9 gomos do fruto do Espírito. A gente falou de paz, amor, alegria, benignidade, longanimidade, bondade, falamos sobre fidelidade, falamos sobre mansidão e hoje a gente vai falar de domínio próprio. Se você quer ver as outras devocionais, eu vou colocar aqui em cima um card, que agora o YouTube está de bom humor comigo, está mostrando mais os meus cards, eu vou colocar aqui em cima um card sobre devocionais. Aí você vai poder assistir tanto as devocionais do Fruto do Espírito, como outras devocionais que a gente tem lá. Amém, querido? Me ajuda nisso. Não é para ficar famoso, não é para o meu rosto ficar célebre aí na internet, não, nada disso. É para espalhar a palavra de Deus. Deus colocou no meu coração trazer palavras de alento, palavras de conforto, palavras de edificação, palavras de puxão de orelha às vezes, mas palavras bem explicadas, palavras que tragam simplicidade na sua explicação para que a gente possa levar isso para as pessoas. Domínio próprio. O que é domínio próprio? Que gomo é esse? Essa é a virtude que fecha. Eu fico impressionado como Paulo era guiado pelo Espírito Santo de Deus nas suas linhas, como ele escrevia, ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu disse que esses 3 últimos gomos, a mansidão, a fidelidade e o domínio próprio, eles tinham muito a ver com o nosso próprio caráter, eles estavam ligados diretamente ao nosso caráter, não que os outros não estivessem. Todo gomo do fruto do Espírito é para ser trabalhado no nosso caráter, é para mudar o nosso caráter. Mas esses 3 aqui, fidelidade, ou seja, eu cumprir aquilo que eu prometo, mansidão, ou seja, eu ser humilde, paciente para ajudar as pessoas, e domínio próprio, que é uma disciplina, fala muito do meu próprio eu. Ele me dá condições, são gomos que me dão condições, virtudes que me dão condições de fazer com que esse fruto seja sólido e seja permanente na minha vida, no meu caráter e na vida das pessoas, ou seja, trazendo bom fruto para a vida das pessoas. Domínio próprio é a mesma coisa que disciplina, é você ter domínio sobre você mesmo. Talvez você esteja falando assim, mas pastor, domínio próprio, como é que pode? É difícil. Para uns é muito difícil, para outros as pessoas nem entendem. Mas o domínio próprio, ele existe e é para ser praticado, amado. E infelizmente, a gente nem sempre tem o domínio próprio. E eu queria te mostrar alguns exemplos na Bíblia para que você entendesse isso melhor. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, você vai encontrar Deus colocando o homem no jardim falando para ele: domine sobre a terra, domine sobre os animais, domine. Deus nos criou desde o princípio com um propósito. Deus nos deu o objetivo de dominar. Deus falou com o homem na sua criação: domine. Nós somos dominantes, mas por causa do pecado a gente perdeu essa capacidade de domínio. Deus vai falar com Caim, Gênesis capítulo 4, verso 7. Deus vai falar assim: olha, por que você está assim? Por que você está abatido com essa cara feia? Se você fizer tudo direitinho, você não vai ser aceito? Porém, se você proceder mal, o pecado jaz na tua porta. Ele está esperando você sair para ir atrás de você. Cabe a ti dominá-lo. Ele está dizendo
que nós teríamos que dominar sobre as nossas vontades. Ele diz, inclusive, que o pecado se tornaria senhor sobre as vontades de Caim. Cabe a nós dominar. E isso fala de domínio próprio. Se a gente for olhar Juízes, capítulo 16, a história de Sansão, amado, você vai ver que em Juízes, capítulo 16, Sansão não consegue ter domínio próprio. Ele se casa com Dalila. Dalila, traidora, começa a perturbar a cabeça dele até descobrir o segredo dele, que era o corte do seu cabelo, porque ele era nazireu, ele não podia cortar o cabelo. Se ele cortasse o cabelo, ele quebraria o nazirado dele com Deus e, consequentemente, aquela força que Deus entregava a ele, aquele talento através de força que Deus dava a ele, seria perdido porque ele teria quebrado o voto dele com Deus. E ele, por falta de domínio próprio, ele entrega para Dalila o segredo, os caras vêm, cortam o cabelo dele e faz uma arruaça com ele. Quantas vezes, querido, infelizmente nós não dominamos e o diabo brinca com as nossas vidas por falta de domínio próprio. Quantas vezes, por falta de domínio próprio, nós nos deixamos levar pelas nossas próprias vontades, pela nossa carne, pelo nosso querer, e somos levados a fazer coisas que, talvez no momento de maior lucidez, nós nem faríamos. Nós vamos ver em 2 Samuel, capítulo 11, a história de Davi. Era para Davi estar na guerra. Davi vai dar uma passeada pela varanda dele e vê Betseba tomando banho. Esposa de um dos seus oficiais, um homem de confiança, ele se deita com ela, ele adultera, ele cai por falta de domínio próprio. Não era nem para ele estar naquela época ali, porque a Bíblia vai dizer no início do capítulo 11 que era a época em que os reis iam à guerra, ou seja, era para ele estar no campo de batalha junto com Urias, marido de Betseba. No entanto, ele vai e fica lá na varanda dele e de repente ele avista aquela mulher bela. Ele estava na hora errada, no lugar errado, por falta de domínio próprio. E a gente pode ficar aqui falando de vários exemplos bíblicos de homens que não conseguiram ter o domínio próprio. Mas eu quero te trazer alguém que teve o domínio próprio. Eu quero te trazer Jesus. Jesus teve domínio próprio. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Jesus veio em carne, 100% homem, mesmo sendo 100% Deus, para nos provar que era possível ter o domínio próprio. Não é fácil, mas é possível. Mateus capítulo 26, verso 38, verso 39, mostra Jesus no Getsêmani. Jesus, ele vai orar. Jesus, ele se reserva a orar. Ele sabe que está se aproximando o momento em que ele vai ser entregue na mão dos inimigos, ele vai ser crucificado. Ele sabia que esse era um plano de Deus e de repente a alma dele começa a ser angustiada. No versículo 38, ele fala que a alma dele estava angustiada. E ele diz que se fosse possível, que Deus afastasse dele aquele cálice que ele saberia que ele teria que beber. Mas no verso 39 ele já diz que, porém, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ter domínio próprio é ter consciência do propósito que Deus colocou na sua vida e não sair de perto desse propósito, não abandonar esse propósito. Ter domínio próprio é você saber que você tem um propósito, que você precisa realizar esse propósito em Deus, porque, com certeza, realizando o propósito de Deus na sua vida, tudo vai bem para você, tudo irá bem com você. Ter domínio próprio é nós dominarmos o nosso próprio eu. Às vezes nós colocamos muita culpa em Satanás, muita culpa no inimigo, e eu não preciso ficar aqui fazendo propaganda negativa, ele já está condenado ao inferno. Satanás já está condenado por tudo que ele fez de errado. Mas sabe, amado, muitas das vezes nós colocamos culpas em Satanás que são nossas. Responsabilidade nossa, falta de disciplina nossa, falta de domínio próprio nossa. Mas Jesus veio para nos ensinar que é possível ter domínio próprio. É possível. E olha, eu quero te falar o fechamento desse capítulo 26 de Mateus, quando ele ora no Getsêmani. Você já conhece a história, ele foi crucificado, mas olha o que Paulo vai falar em Filipenses capítulo 2, no verso 6 a 8.
Ele fala assim, olha, apesar dele ter a forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, ele assumiu a forma de servo, ele esvaziou-se de si mesmo, ele foi humilhado, mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Você já imaginou, amado, se Jesus não tivesse domínio próprio? A alma dele, como ele disse lá no verso 38 do capítulo 26 de Mateus, a alma dele teria levado ele a dizer, não, eu não vou ser crucificado. Como é que eu vou me deixar ser crucificado por um povo que não presta, não merece esse meu sacrifício? Se ele não tivesse disciplina suficiente, provavelmente ele colocaria em xeque todo o plano da minha e da tua salvação. Deus providenciaria, com certeza, o plano dele aconteceria, porque Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas e de sua vontade ela vai acontecer. Mas deixa eu te dizer, amado, que possamos imitar o domínio próprio de Jesus, que possamos ter domínio sobre as nossas vontades. Amado, às vezes falamos muito do diabo, mas deixa eu te falar, o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Sabe, querido, nós precisamos nos disciplinar. Não adianta você querer dizer, mas a carne é fraca. Não, quando Jesus usou essa palavra, ele usou em outro contexto. Ele quis dizer que o espírito está pronto. O nosso espírito está ali, prontinho para ser vivificado e nos fazer ser vitoriosos pela graça de Deus. Mas a carne milita contra esse espírito. É isso que ele quis dizer. Não é que a carne é fraca porque ela é esmininguida, é raquítica, que ela não tem força. Não, muito pelo contrário, ela tem muito força. Quando ele diz ali que ela é fraca, ele está dizendo que ela é fraca porque ela se tendencia à concupiscência com muita facilidade. Queridos, sejamos imitadores de Cristo. Que possamos ser, sim, disciplinados. Apóstolo Paulo fala aos Coríntios que nós devemos trazer todo o pensamento, a nossa mente cativa a Cristo Jesus. Ora, amado, trazer uma mente cativa a Cristo Jesus significa o quê? Que ela vai vir por livre e espontânea vontade? Que ela vai vir de bom grado? Que ela não é forte? Não, querido. Se nós formos tão somente guiados pela nossa alma, pela nossa carne, pela nossa mente, nós nunca vamos ter domínio próprio, nós nunca vamos ter autodisciplina. A minha oração para fechar, para encerrar essa série de devocionais sobre o fruto do Espírito, é que possamos frutificar e que Deus coloque em nós domínio próprio, para que possamos cumprir todo o propósito que Ele tem na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe. Fica com essa palavra e não esquece não, curte, compartilha aqui embaixo. Vamos espalhar a palavra de Deus para quem a gente ama, amado. Eu te espero na próxima devocional. Amém, querido.